Há cerca de 4 anos atrás eu tinha um sonho, que era gravar um curso em diferentes países. Esse sonho estava diretamente atrelado a um objetivo pessoal, que era viajar pelo mundo. Na verdade, nós começamos a fazer isso nessa época e eu aproveitei esse momento das viagens para poder começar a gravar um curso. Esse curso ele foi gravado até hoje, e quando eu terminei ele foi gravado em 11 diferentes países. Hoje eu estou aqui em Madrid, na Áustria, estou em Frankfurt, na Alemanha, estamos aqui hoje em Beverly Hills, hoje eu estou aqui em Budapeste, estou agora aqui em Los Angeles, estou aqui em Lisboa, estou aqui ao lado da Times Square em Nova York, estou em Bratislava, em Orlando, nos Estados Unidos. Quais foram os aprendizados que eu tive nessas gravações? E como é que você pode usar estrategicamente essas ideias para o seu negócio também, se você viaja pelo mundo? Vamos lá. Primeiro aprendizado que eu tive é que gravar na rua, na presença de pessoas, é desafiador. Quando você está num lugar fechado como esse, eu estou na minha sala, eu tenho um controle de tudo. Eu tenho aqui o ar-condicionado do meu lado, eu tenho um microfone que controla a minha voz de forma tranquila, porque ele já foi programado para isso. Eu tenho aqui o ambiente que foi controlado, então eu penso no ambiente, eu penso em todo o cenário, eu tenho o controle da luz, ainda que não seja uma luz natural, mas eu tenho o controle da luz, então eu consigo fazer o controle da câmera, eu tenho o controle da acústica, porque eu tenho aqui um tapete. A sala foi projetada para me permitir fazer uma gravação dessa forma, com qualidade. Quando eu estou na rua, não. Quando eu estou na rua, eu dependo de fatores que estão fora do meu controle. Por exemplo, o clima, o sol, os barulhos que nós temos, coisas que podem tirar a nossa atenção. Nesse momento não tem ninguém passando atrás da nossa câmera, mas quando eu gravei, por exemplo, na rua, eu tive situações, por exemplo, que as pessoas elas ficavam passando atrás da câmera para tirar a minha atenção. Elas não faziam isso por mal, faziam por brincadeira, mas o que eu estava fazendo ali não era brincadeira. E às vezes eu gravava um módulo inteiro num determinado parque, por exemplo, com uma sequência de 5, 6, 10, 15 vídeos eu cheguei a gravar. Imagina eu gravar 2 horas inteiras num único lugar, ao sol, essa sequência de vídeos, ainda tem de lidar com alguns aspectos fora do meu controle. Mas é um fator diferenciado você gravar na rua, porque você consegue contextualizar o cenário que você está. Imagine, por exemplo, que eu gravei em cenários maravilhosos na Áustria, eu gravei, por exemplo, na República Tcheca, eu gravei, por exemplo, nos Estados Unidos várias vezes, eu gravei, por exemplo, diante de cenários lindos em Budapeste, eu gravei em Londres e assim por diante, e eu podia contextualizar esses lugares que eu estava gravando exatamente com o que eu estava falando. Isso era muito bacana. Um outro fator importante é você considerar que tipo de equipamento você vai utilizar, porque você tem fatores que vão influenciar de forma adequada ou inadequada de acordo com o equipamento que você levar. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que considerar é que você precisa ter uma câmera que te permita, por exemplo, você se ver. Nesse ponto aqui eu estou usando uma Sony A6400 que tem um visor e eu consigo ver, por exemplo, o meu enquadramento. Quando eu gravo na rua, se eu não vejo o meu enquadramento, fica difícil me ajustar. Mesmo que eu grave com uma outra pessoa, mas eu sempre vou depender de um operador. E às vezes isso pode gerar um complicador adicional para você gravar dessa forma. Porém, você precisa considerar também que a sua câmera precisa aguentar a possibilidade de gravação em lugares abertos. Por exemplo, a Sony, eu tenho uma Sony 6500 e a Sony 6500 ela tem um problema de aquecimento. Então quando eu gravo mais de meia hora com ela, ela dá um problema de aquecimento. A Sony A6400 não dá esse problema, pelo menos até onde eu gravei. Eu já gravei 1 hora sequencialmente e eu não tive problema de aquecimento. Então você precisa considerar esses fatores. Se você gravar com o celular, que seria uma boa opção hoje, o celular te permite fazer uma boa opção. Se você gravar em 4K, o que seria natural você pensar, você precisa também pensar nessa questão do aquecimento. Porque o celular, depois de 3 gravações de 10 minutos ao ar livre, ele vai superaquecer na maioria das vezes de todos os celulares que eu utilizo até hoje. Então eu uso hoje um Samsung, que é um Samsung S10, mas nós já usamos o Note 9, enfim, e todos eles aqueciam e geravam algum transtorno quando você faz uma gravação que você não tem um controle climático, como estou agora aqui com o ar-condicionado. Então você precisa considerar esse fator que é a escolha de equipamentos. E você precisa considerar também a qualidade do áudio. Por exemplo, quando eu estava gravando em frente ao Museu do Louvre, na França, eu tive um problema com o áudio. Eu fazia uma captação de áudio externa e por algum problema, que eu não me recordo qual é o fator,
o meu áudio ficou uma porcaria. Eu usava uma câmera da Sony que ela não tinha captação de áudio nela. Essa câmera da Sony, eu dependia de fazer o sincronismo de áudio depois. E aí, consequentemente, eu percebi, por exemplo, que se eu fizesse a captação direta da câmera da Sony, eu tinha um problema em relação à qualidade do áudio. Então eu fazia a captação fora. Só que naquele dia o meu áudio foi mal dimensionado, ele não tinha uma redundância de áudio. Então esse é um fator que você precisa considerar. Por exemplo, agora eu não estou usando o microfone de lapela, mas se eu estivesse gravando na rua, eu teria que considerar duas opções de áudio, que é o microfone que eu estou usando aqui, um microfone direcional para mim, e eu usaria também o microfone de lapela, para poder permitir, por exemplo, que eu tivesse uma redundância de áudio caso tenha algum problema. E aí você precisa considerar esses fatores técnicos quando você faz uma gravação na rua. E de alguma maneira você precisa conseguir validar o que você gravou. Então, por exemplo, nessas gravações que eu perdi lá no Museu de Louvre, eu perdi porque eu acabei passando adiante um passo que eu sempre faço, que é validar a minha gravação. Eu não validei minha gravação. Eu toquei o pau, gravei, não percebi como ficou o áudio, e depois eu fui embora, porque eu não tinha muito tempo lá também, e eu tinha que sequenciar a viagem, fui embora e tudo mais. Quando eu fui ver, eu perdi toda a gravação. Foi lamentável, porque ficou gravado num lugar bacana, e eu acabei perdendo essa gravação. Diferentemente de quando eu gravei de frente à torre, lá, a Torre Eiffel em Paris. Que isso eu validei claramente, vi o áudio depois, então depois você tem que escutar, você tem que assistir alguns trechos do vídeo, você precisa de fato validar o que você acabou de gravar. E aí outro fator que você precisa considerar, a questão da segurança dos arquivos. Então nesse problema eu nunca tive nenhum problema gravando, nesse aspecto eu nunca tive nenhum problema gravando em diferentes países. O que nós fazíamos? Sempre que nós gravávamos, chegávamos no hotel, descarregávamos o cartão, eu descarregava o cartão dentro do meu computador e depois, conforme eu saía de uma cidade para outra, que eu carregava o computador, eu descarregava num pendrive. Quando eu viajava de volta para o Brasil, eu trazia o cartão, os cartões cheios, então eu tinha uma sequência de cartões, eu até tenho uma sequência aqui com vários cartões, fora os cartões que não estão comigo aqui, tem vários cartões aqui que eu utilizo para gravação, cartões de alta capacidade, 128 e 64 GB. E aí eu deixava esses cartões todos cheios, eu trazia os arquivos dentro do HD externo, que levava também, trazia os arquivos num pendrive, que eu despachava, ou eu usava o pendrive comigo, e por fim ainda tinha no meu computador. Então eu tinha uma grande redundância de arquivos. Se desse qualquer pau, extraviasse a minha mala, vou perder os que estão com a mala. Se eu fosse roubado, eu vou perder os que estão comigo, mas eu tenho os que estão na mala. Se eu fosse roubado a minha bolsa, eu teria o pendrive no meu bolso e teria os arquivos que estão na bolsa, que foi roubado, vai ser roubado, enfim. Eu sempre tinha diferentes formas de recuperar os arquivos caso tivesse algum problema. E por fim, você lidar com aspectos de você vencer a sua timidez. E aí nesse ponto eu posso dizer que eu aprendi pra caramba. Porque no primeiro momento, quando eu começava a gravar, eu me incomodava um pouco com as pessoas me olhando, sabe? Eu me lembro, por exemplo, que eu estava gravando em Los Angeles e tinha uma pessoa que ficou fazendo brincadeira atrás de mim enquanto eu gravava. Eu nem percebi, apesar de ter o visor da câmera, eu não percebi. Porque eu estava tão focado na gravação que essas brincadeiras que a pessoa fez atrás de mim simplesmente não fez efeito nenhum. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte, é todo um processo de maturidade, um processo de evolução, um processo de vencer a timidez, e passado todo esse processo, gravando na rua, você pode simplesmente cair um mundo à sua volta que não faz diferença, entendeu? É claro que uma questão aconteceu uma batida, você vai parar, aquilo vai te chamar a atenção, mas as pessoas, você não se incomoda com as pessoas. Esse é o grande bacana, porque você torna o seu conteúdo muito mais natural, você torna o seu conteúdo contextualizado aonde você está, você passa uma boa imagem para o seu público, você leva um formato diferente de conteúdo para o seu público e você consegue agregar esse conteúdo com aspectos relacionados a um estilo de vida, o que eu acho muito bacana. Enfim, é isso aí. Já experimentou gravar na rua? Pois bem, isso vai fazer uma grande diferença para você alavancar o seu negócio digital, eu tenho plena certeza disso. Invista nisso, um grande abraço e até o próximo conteúdo.